Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje estamos discutindo a independência do Brasil e também fazendo um comparativo com os dias de hoje. Eu estou aqui batendo um papo com o historiador e também sociólogo Eduardo Baez e o professor de Relações Internacionais e economista da Facamp, Lício da Costa Raimundo. Bom, estava muito legal a gente falando no outro bloco, contando a história, né, como é que foi a independência do Brasil, a questão da família portuguesa que veio para cá. Mas eu queria fazer um comparativo, perguntar para vocês dois, até na área econômica e até na área histórica, por que é diferente a colonização do Brasil, por exemplo, uma colonização inglesa, como a gente vê países como Estados Unidos, Canadá, a Austrália, que se desenvolveram muito bem pela colonização inglesa. Eu queria fazer esse comparativo, porque o Brasil ficou nessa situação que vem mais de Portugal, e também a gente vê as outras também colônias espanholas, né? Também ficaram nessa mesma situação, muitas vezes na economia mais hoje de terceiro mundo. Quem começa? Bom, eu posso dizer, Júnior, uma diferença importante. Você pega os Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, que é um país que, a meu juízo, a gente consegue fazer uma comparação um pouco melhor, porque também é um país continental, enfim, também é um país de grandes dimensões. E os Estados Unidos, eles tiveram dois trechos geográficos mesmo, que se dividiram por onde o processo oriundo da sua colonização se desenvolveu. O sul do país, como você sabe, um modelo de sociedade muito parecido com o que se desenvolveu no Brasil. Rural, né? Agrícola. Agrícola, uma agricultura voltada para a produção de um bem que tinha por destino a exportação, com base numa mão de obra escrava e a formação de uma oligarquia agrária, não é? Muito bem. Já o Nordeste do país tinha outro tipo de exploração, tinha outro tipo de ocupação do espaço e, portanto, de formação da sociedade. Não é? Que era mais industrial. Ela não é de início industrial, ela é voltada na exploração dos recursos ali existentes, a madeira, por exemplo, tá certo? E outros que são, por ser uma área mais setentrional, então diferente do sul, onde pôde-se plantar, por exemplo, algodão, etc. Quer dizer, mas eu acho que isso é um fator distintivo importante. Aqueles aristocratas do sul, eles estavam integrados na ordem internacional inglesa. Eles estavam integrados de uma forma subordinada, mas que para eles estava ótimo. Aquela sociedade durou algumas centenas de anos, poderia ter durado mais milhares de anos naquele desenho, que nada aconteceria, não havia forças sociais de transformação naquela sociedade, do sul dos Estados Unidos. Já no Nordeste dos Estados Unidos, né, a partir das 13 colônias, você teve a formação de uma burguesia, digamos assim, né, ligada ao comércio exterior e ligada ao financiamento desse comércio, que percebia a oportunidade e a necessidade de confrontar a ordem estabelecida da América com a Inglaterra para que ela pudesse respirar, para que ela pudesse avançar, para que ela pudesse se desenvolver. Não é? Veja que isso conduz a uma ruptura no final do século XVIII, nos Estados Unidos, né? A independência americana mas esses dois mundos, eles não conseguem se conciliar. A diferença do Brasil. O Brasil consegue fazer esses mundos se conciliarem de uma maneira impressionante. Os americanos não... Onde é que os americanos vão resolver o seu problema na Guerra Civil de 1800, a Guerra de Secessão, 1861 a 1865? Eles precisaram matar 620 mil pessoas na Guerra de Secessão. Entre eles mesmos, para resolverem que tipo de organização social aquele país teria. Para retomar a fala do Baez no primeiro bloco, nós sempre nos pautamos pela acomodação e pela incorporação do modelo e a manutenção do modelo que é subordinado à ordem inglesa e depois, no século XX, à ordem americana, a manutenção deste modelo. Qualquer tipo de tentativa de ruptura ou de contestação, por exemplo, para voltar ao período do Império, né? A contestação mais contundente e a mais dramática do período do Império, salvo o melhor juízo, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que teve um caráter mesmo de separatismo, né? Tá certo?
E que morreu muita gente. Né? Morreu muita gente e que deixou marcas na sociedade gaúcha. Você liga a televisão, vai assistir um jogo do Grêmio ou do Internacional, tem uma bandeira do estado do Rio Grande do Sul, certo? Coisa que você não vê em São Paulo, você não vê no Rio de Janeiro. No Campeonato Gaúcho, você tem antes do jogo, você toca o hino nacional e o hino do Rio Grande do Sul e todo mundo canta o hino do Rio Grande do Sul e não canta. Eduardo, parece que existe vários Brasis, podemos dizer assim? Mas isso é um detalhe interessante. Eu vou sair um pouco da fala do Lício, que ele falou dos Estados Unidos, vou falar da América Espanhola, que é muito interessante observar como é que ela surge também em comparação ao modelo brasileiro. O modelo português, perdão. Essa é outra coisa interessante. A gente tem mania de falar de história do Brasil. Não é a história do Brasil, é a história de Portugal no seu processo de colonização na América. Que a nossa história está inteiramente ligada a isso. Né? A história do Brasil, efetivamente, se a gente fosse olhar a fundo o que seria a história do Brasil, a gente começaria a contar a partir de 1831, que é quando Dom Pedro ele abdica do trono e volta para Portugal, e aí nós vamos ter efetivamente a formação de um governo, bem ou mal, genuinamente brasileiro. Que essas oligarquias que haviam apoiado Dom Pedro agora assumem o poder de vez e de fato, esperando o momento do Dom Pedro II se tornar maior de idade. Mas depois a gente chega nesse ponto. No caso da América Espanhola é interessante porque a América Espanhola, quando ela começa a ser colonizada, ela vai ter basicamente duas grandes áreas de organização. Você tem a área mineradora, no México e na Cordilheira dos Andes. No México com ouro, na Cordilheira dos Andes com prata. E as demais áreas vão se tornar áreas de produção agropecuária ou de agricultura de exportação, via para atender ao mercado colonial espanhol, a exportação, mas também para abastecer as áreas mineradoras que se dedicavam exclusivamente à atividade mineradora. O que acontece ali? Com isso, forma-se no contexto da América Espanhola, do grande Império Espanhol, uma grande quantidade de oligarquias regionais, de grupos regionais de poder. E esses grupos regionais de poder, quando acontece a independência, elas começam a desenvolver o conceito do separatismo, o conceito de cada grupo tendo a sua própria circunscrição. Bolívar tentou evitar isso, ou tentou criar um conceito do pan-americanismo. Eu costumo falar para os alunos quando isso acontece, né? Ele imaginou, ele pensou, etc. E só quem entende de futebol antigo vai lembrar do que eu vou falar agora. Só que ele esqueceu de combinar com os russos. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? do Garrincha, né? Que o técnico chega para ele, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a bola aqui na intermediária, vai descer assim, 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 chegar no fundo, você cruza para o marido vai fazer gol de cabeça. Ele fala, tudo bem, professor, mas o senhor já combinou com os russos? Eu faço. Né? Que foi o que o Bolívar fez. Ele imaginou todo o processo pan-americano, mas aí as oligarquias locais, junto com outras forças externas, mas as oligarquias locais, elas falam, não, eu quero o meu pedaço de terra, eu quero o meu país, não vou aceitar eu fiquei debaixo de um domínio espanhol durante séculos, agora não vou ficar debaixo de um domínio local, né? E aí você tem, então, essa grande fragmentação da América Latina após a independência. Diferente do Brasil, que no caso do Brasil você vai ter uma oligarquia muito bem formada no Nordeste brasileiro, né? E depois, esta oligarquia do Nordeste brasileiro, ela vai se incorporar, na realidade, se incorporará a ela um outro grupo oligarca que surge no período da mineração e nas áreas agrícolas ali do litoral de São Paulo, na questão de São Paulo, Rio de Janeiro, quando se transfere a capital para o Rio de Janeiro. Então, é aquilo que o Lício falou, todo mundo vai se arrumando, né? Vai se formando, e aí você tem uma figura interessante, que não tem na América Espanhola, que é a figura do príncipe regente e depois a figura do imperador, que é o elemento que vai servir de união e de identidade territorial, né, no contexto da formação do Estado. Por isso que não vai fragmentar em grande parte. As tentativas de fragmentação, elas vão ser acionadas diretamente pelo príncipe regente, agora imperador Dom Pedro I, na Bahia, no Pará, e mantê-las unidas. E aí você falou do Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul foi essa grande expansão que vai subir do Rio Grande para Santa Catarina, e a gente não fala muito isso, quando você pesquisa você vê isso. Havia inclusive o interesse por parte de Bento Gonçalves em que, caso não conseguisse se manter em separado do Império, ele iria se unir ao Uruguai e formar uma república mesmo junto com o Uruguai.
porque a identidade local era muito mais uma identidade étnica, uma identidade do gaúcho, dos pampas, né? do que propriamente do brasileiro e do argentino, do uruguaio. Ele tem aquela identidade local. Então havia essa possibilidade. Que é mais voltada para o Uruguai. Sim, que é mais voltada para o Uruguai. Mas a tônica é essa. Quer dizer, se você se amolda e se acomoda nessa estrutura estamental, né, tanto rígida, ok. Se você não se acomoda, você vai ser massacrado, né, como vários, na Bahia, certo? No Maranhão, né? Você vai ser massacrado. Então, esse período o período entre 1822 e 1840 é um período de forte oscilação São Paulo social, e Minas né? tentaram se separar nessa época também. Em 1842 tivemos uma revolta separatista aqui. Exato. São Paulo e Minas, revoltas liberais de 1842. Então foi um período muito conturbado. E várias vezes tentou de novo, né? Sim, temos aqui no 9 de julho, né? Que também... Aí é uma discussão se houve ou não, né? Mas, por exemplo, o regente Feijó, acho que é o regente Feijó que fala isso, ele diz que era necessário conter o carro da anarquia. A anarquia que estava assolando o país. E você não tinha uma figura de unificação. Estamos esperando Dom Pedro se tornar maior de idade. Em 1840, essa figura surge e o que era um período de turbulência se transforma num período de tranquilidade. Que é uma conciliação entre os grupos. Agora, eu queria perguntar para os dois também. Essa questão da independência realmente foi um bom negócio para o país? Foram aí e quais as consequências dessa independência para o Brasil? Olha só. Depende para quem, né? Olha, depende para quem. Pode, economicamente falando ou não? Ou historicamente? Júnior, acho que é difícil a gente voltar e dizer, olha, foi bom, foi ruim. Claro que essa era a tendência histórica e isso acontecia. Isso teria que acontecer. Isso teria que acontecer de alguma forma ou de outra, né? Isso acontecia no mundo, né? Acontecia no mundo, exatamente. Como outras tendências históricas, como o fim da escravidão, por exemplo. Né? Também era uma tendência histórica. O Brasil foi o último país do mundo, salvo o melhor juízo, mas foi o país do mundo a abolir a escravidão. Aqui foi o último lugar, foi aqui a região de Campinas. Né? E aqui na região de Campinas, o último do mundo foi o Brasil, por muita pressão da Inglaterra, certo? Mas era uma espécie de tendência histórica. A questão é... A Inglaterra mandava mais do que Portugal aqui, gente? Em grande medida. Em grande medida, por a influência econômica e a pressão também política, né? Isso sim, em termos econômicos, com certeza. Exato. Agora, a questão é, quer dizer, como nós nos resolvemos? Como foi feita a independência e também já apontando para os demais momentos de ruptura da história do Brasil, como depois vai ser feita a República, sempre nesse mesmo modelo. Um modelo onde não há um confronto entre grupos organizados, rivais. Um modelo onde há uma acomodação e, muitas vezes, em alguns episódios da história do Brasil, que são chamados de Revolução, não se deu um tiro, tá certo? Não se deu um tiro como em 1964, não é? Seguindo aí a conversa do Lício, é interessante ver que toda essa conturbação que se dá pós-22, né, da independência, da formação do Estado, da identidade, e que em 40, com a maioridade do Dom Pedro, o golpe da maioridade, porque ele está com 15 anos, ele assume o trono, tudo isso é uma forma também de acomodação daqueles grupos políticos que estavam em busca de uma certa tranquilidade por conta de todo o problema que foi o período regencial, né? Você tem os chamados conservadores que estão no poder naquele momento. Esses conservadores estão num momento de muita força política ali, porque eles estão colocando, entre aspas, a casa em ordem, pacificando as revoltas. E os liberais, vendo que cada vez mais essa concentração de poder desse grupo os deixaria mais alijados do poder do que eles já estavam, o que eles fazem? Eles articulam uma manobra constitucional para antecipar a maioridade do Dom Pedro. Ao antecipar a maioridade do Dom Pedro, isso vai diminuir a influência política dos conservadores. É uma manobra liberal, claro, que acontece ali. Mas quando Dom Pedro II assume efetivamente, aí vão se seguir alguns anos, até que em 47 começa toda uma conversação entre esses grupos políticos para se estabelecer finalmente uma conciliação. E, como a gente diz em sala de aula, como eles eram tudo farinha do mesmo saco, era a expressão da época, né, liberais e conservadores, você vai ter um gabinete, posteriormente, do parlamentarismo brasileiro, chamado Gabinete da Conciliação.
né? Você vai pegar Partido Conservador, Partido Liberal, já que é tudo a mesma coisa, formar um único governo. E isso vai gerar, por incrível que pareça, vai gerar uma grande estabilidade no Brasil a partir daí. Muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Esse tipo de conciliação pelo centro. É isso que eu vou perguntar para vocês no próximo bloco. Nós vamos discutir aqui, que é muito parecido com o que está acontecendo hoje no Brasil. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.